Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Entrevista com Especialista, uma iniciativa do EcoConnect Business, trazendo assuntos relevantes sobre sustentabilidade, inovação e responsabilidade ambiental. E hoje, em especial, nós estamos homenageando a data do Dia Nacional da Preservação do Solo. Para essa conversa, trazemos Marlos Marra, um engenheiro agrônomo com vasta experiência em solo. E para começarmos, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória, como tudo isso começou e seu amor pelo solo. Bom, me chamo Marlos Marra, sou engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Goiás. Minha atuação começou dentro da própria universidade, onde, em parceria com algumas empresas privadas, onde tocávamos experimentos para essas empresas e avaliávamos tanto questões de solo, como nutrientes, parte química, parte física, quanto também produtos, sejam eles defensivos, nutrição foliar e etc. Após a faculdade, eu fui contratado por uma das maiores revendas do país, com lojas em mais de 6 estados. E isso foi devido ao trabalho que começou dentro da universidade. Após ser contratado por essa empresa, eu tive a oportunidade de atuar num projeto de agricultura regenerativa, onde a gente trabalha com sustentabilidade, tanto na lavoura quanto com práticas sociais e governamentais. Mas hoje, Marlos, o que tem sido a sua atuação diretamente com o solo e com essas práticas de sustentabilidade que nós tanto buscamos? Bom, hoje eu trabalho num projeto de agricultura regenerativa. Ela tem todo um quesito sustentável, não somente na parte agrária, quanto na parte social e na parte de governança. Há 3 anos eu estou inserido nesse projeto, onde nós privamos por implementar técnicas dentro das propriedades produtoras de leite do estado. E essas técnicas elas vêm de conservação do solo, no sentido de baixo revolvimento, de introdução de plantas de cobertura, fixação de carbono, que é o nosso objetivo final. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos hoje a campo é cultural. O produtor ele não enxerga o carbono, ele não consegue, às vezes, entender a necessidade dessa fixação de carbono. Então, nós buscamos atingi-lo no seu órgão mais sensível, que é o bolso. Então, hoje, para mim, é claro como o sol, que ser sustentável é ser rentável. E há 3 anos estamos buscando implementar essas técnicas, algumas são muito novas, dentro dessas propriedades. Hoje, já atendi mais de 40 fazendas espalhadas no estado e temos alguns resultados para poder contar. Marlos, e agora o pessoal do EcoConnect, que sempre está ali conectado nas redes com a gente, quer saber sobre esse cenário nacional. Qual é o panorama atual da conservação dos solos no Brasil? Quais são os principais desafios enfrentados hoje e como isso afeta o mercado agrícola e, por consequência, toda essa cadeia de consumo? Bom, vamos começar pelo panorama nacional. Hoje, nós temos uma oportunidade muito grande dentro do país. Alguns trabalhos mostram que nós conseguiríamos alimentar a população se ela mantiver a taxa de crescimento atual até 2100 sem ter que derrubar uma árvore. Então, se nós conseguirmos regenerar toda essa área degradada, nós conseguiríamos produzir alimento para 11 bilhões de pessoas, aproximadamente. O Brasil é pulsante no agro e, como cenário nacional, nós temos muita coisa que pode ser melhorada. Estamos nesse processo. As consequências no agro, que eu enxergo dentro dessa trajetória de 3 anos, é que nós temos oportunidade de produzir mais, mas não necessariamente tendo um desembolso maior. Hoje, com técnicas de agricultura regenerativa, com uso de compostagem, fertilizantes organominerais, nós temos a oportunidade de reduzir custos com adubação em 30% e ao longo de 5, 6 anos podemos chegar até zero, utilizar zero fertilizante produzido de forma industrial. Isso nos libertaria de comprar insumos importados. Nós seríamos um mercado muito mais independente do que somos hoje. Então, as consequências desse processo de agricultura regenerativa, de sustentabilidade, além de aumentar a rentabilidade, elas nos tornariam muito mais independentes. Porque além da parte de fertilizantes, nós também temos os bioinsumos,
que são insumos que podem ser produzidos on-farm. Então isso também liberta o produtor de ter que usar defensivos, que às vezes são até prejudiciais ao meio ambiente. E com essas iniciativas, cada vez mais cuidar do nosso solo, né? Que é o que é mais importante para nós. Exatamente. O solo como ativo, ele é um dos principais que nós temos. E antigamente tinha-se o pensamento que o solo é um ativo infinito. Eu posso usar e abusar dele da forma que eu quiser, que ele vai continuar me entregando produção. Não está de tudo errado, ele vai te entregar uma produção. Mas será que esse é o melhor que você consegue extrair do seu solo? Será que esse é o equilíbrio que nós precisamos? Porque o solo em si, ele é um ativo que a gente tem esse pensamento de infinidade, mas ele é um ativo vivo. Por mais que a gente às vezes não enxergue, ele abriga uma microbiota imensa. São milhões, arrisco dizer trilhões de micro-organismos que a gente tem presente no solo. Então, conforme a gente faz o uso desse solo, se a gente for com monocultura, que é uma coisa que hoje já está batido, que não funciona, que o que a gente tem de rotação de cultura é muito mais interessante. O manejo de solo em si, pulverizar o solo, deixar ele sem estrutura, reduzindo essa microbiota que a gente tem no solo, é algo que vai nos trazer prejuízo ao longo prazo. Então, talvez nos 2 primeiros anos ele ainda te entregue uma boa produção, mas com o passar do tempo, ele vai reduzindo cada vez mais o que ele está conseguindo te entregar. Então, para isso, a gente tem que fazer um excelente manejo de solo, para que, ao contrário do que vem acontecendo, ele comece a nos entregar cada vez mais produção de alimento, para a gente alimentar o mundo. Marlos, e sobre essa diferenciação do solo? Queria saber mais sobre essa hipossuficiência em algumas áreas onde as pessoas não têm, né, um solo ativo ali para plantação, para alimentação. Tem como, no Brasil hoje, a gente ter atitude de mudar esse cenário, mudar esse quadro? Bom, hoje nós temos, né, no país nosso que é continental, diferentes climas e diferentes solos. Então, para cada um desses cenários, nós temos sim técnicas que podem ser aplicadas para cada propriedade, para cada produtor, e através dessas técnicas a gente melhorar, né, não só a condição desse solo, que às vezes naturalmente ele era menos rico, como também aumentar a produtividade. Então, falando em solos, hoje nós estamos no Centro-Oeste. É um solo que quimicamente ele é muito pobre, só que é um solo extremamente mecanizado. É fácil de entrar com maquinário nele, tanto para cultivo quanto para colheita. Mas por se tratar de um solo quimicamente pobre, nós temos algumas alternativas para se utilizar e tornar um solo viável de produção. Então, do ponto de vista de manejo, nós conseguimos sim transformar um solo que antes não tinha tanta propriedade para produzir em um solo extremamente produtivo. Falei do ponto de vista químico, mas também temos o ponto de vista biológico. Às vezes é um solo que está em processo de desertificação, ele está perdendo vida, e com algumas técnicas de agricultura regenerativa, nós conseguimos colocar ele em ponto de bala, pronto para produzir. Marlos, olhando para a sociedade como um todo, o que nós podemos fazer em atitudes práticas no nosso dia a dia para essa preservação, para essa contribuição com o nosso solo? Começando pelo simples, algo que nós já sabemos que existe um impacto ambiental como um todo, como por exemplo a coleta seletiva, a seleção dos resíduos produzidos dentro de uma casa ou dentro de uma propriedade rural. Essa seleção ela pode contribuir muito para evitar, por exemplo, erosões, enchentes, né? Nós temos a erosão nada mais é do que a água carreando o solo, ela leva partículas do solo. Então, se nós temos enchentes por bueiros entupidos, né, todo o processo pluvial de escoamento dessa água, ele estiver impedido, nós vamos ter enchentes, isso vai carregar solo, nós vamos ter o processo de erosão. Mas tem outras oportunidades, pensando em preservação de solo, como por exemplo o uso de organominerais. Se nós fizermos uma seleção de lixo ali, uma coleta seletiva muito bem feita, nós temos a oportunidade de utilizar como matéria-prima o papel, por exemplo. O papel ele é rico em fibra. Nós precisamos de carbono dessa fibra para fazer uma compostagem. Nós temos a parte orgânica, que também é passível de ser compostada. Inclusive, esse ano, um dos meus parceiros ele vai começar a utilizar, está estudando a utilização do lodo proveniente do esgoto, o resíduo do tratamento de esgoto,
como um fertilizante para ser utilizado em áreas de produção agrícola. E só para entender, esse uso desse lodo será transformado e diretamente ao solo. Então vai ser como se fosse uma forma de reciclagem. Hoje nós temos de vários produtos e será uma reciclagem desses resíduos para que eles possam ser adubados ali diretamente no solo. Exatamente. Nós vamos utilizar desses resíduos como matéria-prima, tanto para fertilização quanto para estruturação do solo. Porque a agricultura convencional, que era feita antigamente, ela pulveriza o solo, ela tira a estrutura do solo. Então nós temos muito agregado no solo que faz com que ele permaneça firme. A partir do momento que a gente pulveriza esse solo, ele deixa de ter estrutura e é mais fácil de ser carreado. Então ele vai entrar como um remineralizador e também como um agente estruturante de solo. Marlos, e como você sabe, nós temos o EcoConnect Business, que será um evento voltado para a sustentabilidade no meio empresarial. E eu queria saber de você hoje, o que nós conseguimos levar para dentro desse evento em relação aos empresários, o que nós podemos conscientizar, mas também transformar em algo benéfico para os empresários, essa forma de sustentação e também cuidado com o nosso solo. Bom, do ponto de vista empresarial, o que nós podemos contribuir para a preservação de solo? Hoje, no agro, nós utilizamos, por exemplo, de muito resíduo industrial, tanto para, às vezes, alimentação animal, quanto como forma de fertilizantes. Então, eu entendo que o empresário que não tiver atento a essas oportunidades, ele vai estar deixando de ganhar dinheiro. Sem falar em um mercado hoje pujante, que é o mercado de carbono. Então, as empresas, elas podem ter uma assistência para poder começar a pensar em como ela consegue produzir esse crédito de carbono, que hoje já é comercializado em bolsa de valor, e nós já temos algumas empresas do setor que estudam essas formas de aumentar ou produzir crédito de carbono e comercializá-lo, de novo tocando no órgão mais sensível também dos empresários, que é o bolso. Bem, então quer dizer que não só a redução do carbono, mas as empresas que não conseguem fazer essa redução, elas conseguem de alguma forma praticar a venda do que sobra desse carbono. Exatamente. E acaba se tornando uma prática sustentável. Marlos, em nome de toda a equipe, eu quero te agradecer. Realmente essa experiência aqui com você nos deu uma aula. E eu tenho certeza que as pessoas hoje vão se conscientizar ainda mais em relação ao nosso solo, que é algo tão rico e de uma informação tão direta para a nossa sobrevivência. Bom, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar compartilhando um pouco desse conhecimento e eu acredito que foi muito produtivo para mim como profissional e para todos que estão nos assistindo. E para você, continue acompanhando o EcoConnect, clicando nas nossas redes sociais aqui abaixo e se inteirando que o nosso evento é dia 12, dia 13 e dia 14 de setembro. Não perca!